Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse lindo porta-fraldas aqui da Girafinha, seguindo a nossa playlist de porta-fraldas. Os moldes e a lista de materiais vocês vão encontrar na descrição desse vídeo. Nesse passo a passo, eu vou tentar passar algumas partes de forma mais resumida, para ver se a gente consegue fazer um vídeo um pouco menor. Mas se você ficar com alguma dúvida, vai na playlist, assiste aos vídeos anteriores de porta-fraldas, que lá tá tudo bem explicadinho. E se ficar qualquer dúvida também, pode entrar em contato comigo através dos comentários ou através das minhas redes sociais. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, o meu nome é Elise, você está no canal Liquid Festas. Seja muito bem-vindo, eu espero que você fique por aqui. Assista esse vídeo até o final, deixe o seu like, curta, se puder, compartilhe com outras pessoas para me ajudar a crescer esse canal. Agora a gente vai rapidinho para a introdução do vídeo e na sequência já o passo a passo. Vamos iniciar o processo aqui falando sobre a montagem dos nossos moldes. Então, vou separar aqui para vocês, para poder mostrar as partes que a gente precisa recortar e montar. Então, a gente tem essa parte aqui e essa outra, deixa eu arrumar certinho. Então, quando você tiver partes assim, em que você precisa recortar e montar para poder fazer a peça corretamente, você vai pegar aqui e recortar desse lado, onde tem essa escrita, e depois vai vir pro outro lado e montar. Então, você recorta aqui, esse lado você deixa, aí você vem com essa parte e cola por cima. Nessa parte de cima, você deixa esse espaço aqui sem recortar, e aí recorta aqui em volta. Aí, nessa parte aqui de cima, você recorta essa parte aqui, deixa essa lateral, e essa outra você recorta inteira. E aí, você vai trazer pra cá e fazer a montagem da peça. Eu vou recortar aqui as peças, fazer a montagem e aí eu já mostro para vocês como fica. Já estamos então com essa parte montada aqui, recortada e colado nas linhas. Esse aqui então é o molde da cabeça e também o gabarito onde você vai colar as peças aqui do rosto. Aqui estão também todos os outros moldes das peças já recortado para a gente poder riscar e recortar no feltro. Eu já fiz esse processo, então já estou com todas as partes recortadas para montar aqui a peça. Esse passo eu já estou trazendo adiantado porque ele se repete, é um processo que se repete nos passo a passo. E aí, se você tiver alguma dúvida, é só você verificar os vídeos anteriores que eu postei sobre o porta-fraldas. A gente tem uma playlist exclusiva para isso, onde eu ensino mais detalhadamente. Então, qualquer dúvida que ficar aqui durante esse vídeo, é só assistir os vídeos anteriores. Essa parte aqui do rosto, como está escrito aqui no nosso molde, você vai recortar 2 vezes no feltro, 2 vezes no tecido para fazer frente e verso e 2 vezes na manta, que é manta R1, a gramatura é 100. Além do tecido do forro, você vai recortar também 4 tiras de 8 por 45 centímetros para fazer as alças do porta-fraldas. Então, para fazer a colagem das peças, eu utilizo esse gabarito vazado para fazer a marcação. Eu deixo esse outro lado aqui inteiro como uma referência e aqui eu vazo as partes onde eu preciso riscar no feltro. Essa parte aqui eu risco com uma caneta apagável, tá? Se você não tiver essa caneta, for fazer com uma caneta normal, é importante que o seu risco fique para dentro de onde você vai colocar a peça, para não ficar aparecendo a marcação da caneta. Aqui, ó, eu dou uma vazadinha só na beiradinha para poder marcar onde eu vou colar aqui essa parte da boca. A mesma coisa no cabelo, ó, só uma vazadinha, uma marcaçãozinha, né? Um corte pequeno, só para poder marcar a beiradinha da onde eu vou colar. E você não precisa cortar a sua peça toda. Terminada a marcação de um lado, você vai virar o seu molde vazado e fazer a marcação também do outro lado. Terminada a marcação da parte da cabeça, a gente vai fazer também a marcação aqui na boquinha. Ela também tem um molde à parte, com um gabarito para você vazar e fazer a marcação corretamente. Com todas as marcações feitas, nós vamos iniciar o processo de colagem das partes da cabeça e do rosto,
pinguinhos de cola de um lado, depois do outro, e aí você vai colando todas as partes. Eu utilizo só pinguinhos, porque a gente ainda vai vir com uma costura aqui na beirada para reforçar a fixação. Então, nessas partes eu utilizo a cola de silicone só para fixar mesmo onde vai ficar cada parte. Para fazer essa parte do chifre da girafa, eu fiz aqui o risco no termocolante, aí eu passei uma vez aqui no feltro, vou recortar aqui em volta. Depois de recortar as duas partes, a gente retira essa proteção aqui do papel termocolante, vai ficar aparecendo essa colinha. Vou encaixar em cima do feltro para fazer a dublagem dessa parte. Encaixo aqui o outro, aí eu vou passar no ferro, vou colocar aqui por cima um tecido para proteção e vou passar com o ferro para fixar. Depois é só recortar aqui em volta e estão prontos os chifres da girafa. Esse é o resultado, então, dos chifrinhos da girafa já dublados. Ele fica dessa forma, mais durinho aqui, ó, mais firme. Aqui agora eu vou pegar os olhinhos. Os olhinhos eu também utilizo termocolante. Aí eu faço com tricoline, tá? Prefiro o tecido de algodão. Aí eu retiro aqui a proteção. Venho com um pinguinho de cola para poder fixar no lugar. E depois eu faço o mesmo processo de colocar o tecido por cima e aquecer para que a cola possa aderir bem. Eu prefiro utilizar o tecido de algodão tricoline mais fininho, porque eu acredito que fica mais delicado. Porém, nada impede que seja feito no feltro também. Aí vai ficar dessa forma e a gente vai seguir aqui com as costuras para fixar bem todas as peças. Essa minha máquina aqui, ela é uma Singer Starlet. O ponto que eu vou utilizar para fazer o caseado de aplicação é esse número 21. Então, coloco 21, largura de 2,5, comprimento de 2. Mas aí você vai testando na sua máquina para ver o que você se adapta melhor para fazer a sua costura. Então, vamos começar aqui a fazer o nosso caseado de aplicação. Eu vou mostrar essa parte um pouco mais rapidamente, porque é um processo que vem se repetindo nos passo a passos, tá bom? E se você não tiver esse tipo de ponto para fazer o caseado de aplicação na sua máquina, não tiver ponto de patchwork, você pode fazer a aplicação com a costura reta mesmo, ou você pode fazer com o ponto zigue-zague. Eu já mostrei nos vídeos anteriores que dá para fazer com ponto zigue-zague e fica muito bonito também, tá? Então você pode fazer com caseado, pode fazer zigue-zague, pode fazer também costura reta. Esse é o resultado do meu caseado de aplicação com o ponto que eu falei para vocês. Aí eu vou prosseguir agora fazendo nas outras partes o mesmo ponto em todas as outras partes, cada parte com a sua cor de linha. E agora sim eu vou mostrar mais acelerado, tá? Essa parte aqui da boquinha eu vou fazer com uma costura reta. Agora nós vamos costurar as tiras para fazer as alças do porta-fraldas. Então, você vai pegar aqui a tira de 8 por 45, dobrar ao meio. Aí, vem com o ferro e passa para ficar bem vincadinha. E aí, nós vamos passar uma costura aqui na parte de cima e depois descer por toda a lateral com uma costura de um pé de máquina, um pouquinho menos. Deixa aqui embaixo aberto para desvirar a peça. É assim que vai ficar a tira já costurada. Nós vamos repetir esse processo nas outras tiras. E aí você vai finalizar fazendo um recorte nos cantinhos para poder desvirar a peça com mais facilidade. Agora já estou aqui com a nossa parte do rosto na manta. Essa nossa manta, como eu falei, é a manta de gramatura 100. Aí eu coloquei aqui a parte do filtro, vim com o tecido por cima, passei bastante para poder ativar essa cola. Agora a gente vai fazer uma costurinha de segurança em toda essa beiradinha aqui de cima, para poder fixar, e depois a gente vai recortar o excesso, fazer o mesmo do outro lado.
Após costurar, vai ficar assim, bem na beiradinha. Aí você vai recortar todo esse excesso e repetir o processo no verso. Excesso recortado, nós vamos medir aqui da beirada 2 dedos, mais ou menos uns 3 centímetros, para colocar as orelhas. Então, você mede, pega a orelhinha e encaixa aqui, deixa essa parte um pouquinho mais para fora e aí você vai alfinetar. Lembrando de deixar essa parte da orelha para dentro. Aí vamos colocar um alfinete para segurar e fazer uma costura pela parte da manta. Para isso você vai virar a sua peça e passar uma costura bem aqui na beirinha para segurar a orelhinha. E assim vai ficar a nossa cabeça com as orelhinhas costuradas. Quando você vira, a orelhinha fica para fora. Agora, com as alças já desviradas e passadas, nós vamos pegar aqui a cabeça, medir também da lateral para dentro 2 dedos, puxa um pouquinho, deixa um pouquinho da alça para fora e prende com o alfinete. Com os alfinetes já colocados, vai ficar dessa forma. Aí você vai vir com o tecido do forro, vai colocar aqui por cima, frente com frente, encaixa bem aqui na parte de cima e aí prende essa parte, onde nós vamos vir também com uma costura. Nessa parte aqui de cima, a gente vai passar uma costura de um pé de máquina e vai repetir o mesmo processo na parte de trás da cabeça. É assim que vai ficar a costura e aí você vai retirar o excesso. Nós vamos fazer agora a costura de fechamento dessa peça. Aí você retira aqui os alfinetes, dobra a sua alça para não pegar ali na costura. Opa! Coloca aqui o alfinete, faz o mesmo processo do outro lado para segurar a sua alça. Aí sim, você vai retirar o excesso da costura que ficou, vai fazer a mesma coisa do outro lado para depois a gente poder montar a peça. Com os dois lados recortados, você vai vir aqui na mesa frente com frente, vai colocar a parte do forro também frente com frente, e aí você vai encaixar aqui, tentar colocar ao máximo certinho, lateral com lateral. Vamos prendendo aqui com presilhas. Essa parte eu acho mais fácil você prender com presilhas para segurar melhor que o alfinete. Então, na parte de baixo eu vou colocando presilhas em toda a volta. E na parte de cima eu utilizo alfinetes mesmo. Aqui na parte de cima nós vamos deixar um espaço mais ou menos desse tamanho, que é por onde vamos desvirar a peça. E aí a gente alfineta de um lado e do outro. Colocados os alfinetes, nós vamos para a máquina. Aí aqui a gente vai fazer uma costura mais na bordinha, uma costura de um pezinho de máquina ou até um pouco menos. E nessa parte de cima, a costura ela já vai ser mais larga, mais ou menos um dedo, 1,5 cm. Então, para a parte de cima, uma costura um pouco mais larga, mais para dentro, e embaixo uma costura mais para fora, mais na borda. Antes de prosseguir aqui com a costura, deixa eu falar para vocês que eu havia esquecido. A gente está aqui numa outra máquina que eu tenho. Eu tenho duas máquinas domésticas, uma é a Singer Starlet e essa outra aqui é uma Janome 2008P. Então, a Singer Starlet eu deixo mais para fazer as partes de aplicação, passar o caseado. E nessa daqui eu costuro mais essas partes que ficam um pouco mais grossa, com a manta, porque eu acredito que ela desempenha melhor nessa parte. E aí, como eu faço bastante porta-fraldas, então eu deixo uma para fazer uma coisa, outra para fazer outra. Terminada a explicação, vamos para a costura. Aqui nessa parte do seu tecido tricoline, você pode aumentar a pressão, diminuir o ponto. E nessa parte de baixo, você já vai precisar diminuir um pouco a pressão e talvez aumentar o seu ponto para que a costura fique melhor. Um lembrete que antes de iniciar a costura, que você tem que deixar essa parte do rosto com as orelhinhas para cima e o fundo você deixa para baixo, porque você vai se guiar por essas costurinhas que já existem aqui na lateral para poder fazer a sua costura um pouco para dentro delas.
Feita a costura, você vai fazer uma checagem, ver se ficou tudo presinho, se não tem nenhum ponto aberto, se não pulou nada. Se tiver corretamente, aí nós vamos retirar essa rebarba para desvirar a peça. Então aqui eu já retirei todo o excesso de costura de um lado e do outro, e nós vamos começar a desvirar essa peça. A gente começa a desvirar a peça puxando as alças para fora para retirar os alfinetes, assim você não se machuca. Então você puxa uma alça, outra, tira o alfinete, já deixa as alças para fora. Com as 4 alças já para fora, nós vamos abrindo aqui pelo forro. Vai abrindo espaço agora na parte da cabeça, e aí você vai começar a empurrar da parte mais grossa aqui onde tem a manta, para ir saindo pela outra parte. Vai empurrando com cuidado, ao mesmo tempo que você vai empurrando aqui, você vem voltando com o tecido aqui por cima. Vai fazendo esse processo todo com cuidado para você não esgarçar o seu feltro, não tem pressa. Eu vou agilizar aqui para a gente poder ir mais rápido. Aí você vai checando aqui as costuras pela lateral para ver se ficou tudo certinho, se as orelhas estão presas, se não tem nada aberto. Vai ajeitando a costura e verificando. Agora a gente vai vir com o ferro, passar essa parte aqui para dentro, vir com uma costurinha aqui na beiradinha, para depois colocar essa parte do forro para dentro da cabeça. Passei aqui uma costura para fechar o nosso forro, agora a gente vai colocar toda essa parte para dentro da cabeça. Você vai colocando e ajustando aqui as costuras. Ajustado todo o forro para dentro, agora o que eu vou fazer é pegar o ferro de passar. Vou passar toda essa parte aqui, aí vou prender, do outro lado a mesma coisa, e depois eu venho aqui com uma costura em toda a borda, na frente e no verso, para fixar o forro para dentro. Então aqui eu já passei, coloquei o forro para dentro, assentei aqui as costuras, prendi com as presilhas, e agora a gente vai tentar já colocar os chifres da girafa. Para colocar aqui o chifre, você mede mais ou menos um dedo aqui de onde está a sua alça, coloca com o alfinete, não precisa deixar o chifre muito na borda, tá? Desce ele um pouquinho e aí alfineta. Lembrando de deixar aquele de cabeça para baixo. Com os 2 chifres já alfinetados, vamos passar uma costura aqui desse lado e também no verso para prender tanto o forro quanto o chifre. E aí nessa parte você pode deixar o seu ponto um pouco mais larguinho. Lembrando de tirar o braço da máquina, aí você vai encaixar aqui o porta-fraldas. Conforme a gente vai costurando, você vai girando ele para auxiliar nessa costura. Vai ficar preso dessa forma, e aí você vai fazer o mesmo processo do outro lado. Agora a gente vai fazer a costura para deixar o chifre assim para cima. Então eu vou para a tábua de passar, vou deixar ele dobrado assim para cima, vir com tecido, passar bem para ele ficar assim dobradinho, bem marcado. E aí eu venho com uma costura aqui nessa parte para fixar esse chifre para cima. E esse é o resultado de como fica o nosso chifre costurado. Eu já fiz de outras maneiras, já fiz com manta, já fiz costurado sem dublagem, mas eu achei que para mim esse foi o resultado que funcionou melhor. Até para costurar na minha máquina ficou mais fácil. Se na sua máquina você consegue fazer de outra forma, melhor ainda. Esse aqui foi o jeito que eu encontrei que ficou melhor e que o chifre não ficou caindo para frente. Eu consegui costurar com tranquilidade porque aqui fica bem grosso. Então assim fica o nosso porta-fraldas. Aqui eu já dei o laço, eu meço 15 centímetros.
prendo com uma presilha aqui, aí eu dou um nó e faço um laço normal. E é assim que fica o nosso porta-fralda já finalizado. Aqui eu já passei ele também com ferro para assentar todas as costuras, tirar qualquer amassadinho. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Eu vou deixar no final do vídeo algumas imagens de porta-fraldas feito com outras cores para que vocês possam verificar e também o porta-fraldas pendurado no varão. E para você que assistiu esse vídeo até o final, tem surpresa! Além do meu muito obrigada, você pode receber gratuitamente os moldes dos enfeitinhos de cabeça aqui do porta-fraldas. É só você deixar o seu like nesse vídeo, envia para mim um print mostrando a sua curtida em qualquer uma das minhas redes sociais, que eu vou te enviar gratuitamente também os moldes dos enfeitinhos de cabeça. Para o porta-fraldas aqui da girafa, eu usei aqui, ó, o enfeitinho de cabeça do leão e da própria girafinha. Mas os moldes que você vai receber tem, além do leão e da girafa, o hipopótamo, o macaco e o elefante. Então você pode utilizar qualquer uma das cabecinhas nesses porta-fraldas ou em outros que você fizer. Se você fizer a sua peça através desse vídeo, fique à vontade para compartilhar comigo. Eu vou adorar ver os trabalhos de vocês a partir do meu trabalho. Isso me incentiva a fazer outros vídeos. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agora você vai ver mais imagens do porta-fralda em outras cores e ele fica pendurado no varão na prateleira, tá bom? Até logo!